Os Efésios, o capítulo é o 6, nós vamos ler do 10 ao 13. O tema desta palavra é: o dia mau existe. Meu querido pastor Luciano, ele pregou um dia aqui e ele falou: o dia mau vem. E esse tema aqui é: o dia mau, ele existe. Então, Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante, diz assim, olha: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O texto, o versículo base é o versículo 13, que diz assim, olha: para que possais resistir no dia mau, a parte B do versículo, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficardes firmes. Pode tomar o seu assento, se você por acaso está sobre os seus pés. E eu queria pensar um pouquinho nessa palavra com você e dizer que o dia mau, ele vem para as pessoas boas, para as pessoas ruins. O dia mau vem para todo mundo. Agora, o que faz a diferença é como a gente enfrenta o dia mau. Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou pastor, que nunca vai vir o dia mau para mim, vai ser só bonança. Haja visto, Jó era um homem temente a Deus, reto, íntegro, temente a Deus, que desviava do mal, e veio dias maus para ele. E ele passou um perrengue. Foram 9 meses de tribulação. E nós conhecemos um pouco a história de Jó. Ele perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde. Ele só não perdeu a mulher, porque Deus queria usar aquela mulher para dar para ele mais 10 novos filhos. Então, o dia mau vem para mim, vem para você, vem para todos nós. O que nós precisamos fazer é nos prepararmos para quando o dia mau vier. É mais ou menos igual José fez lá no Egito. Eu preguei numa das lives. José no Egito veio 7 anos de fartura e ele juntou nos celeiros para que quando veio 7 dias maus, nos 7 anos, melhor dizendo, nos 7 anos bons, ele juntou para que quando veio 7 anos maus, ele tinha mantimento não só para alimentar o Egito, mas todas as nações que estavam em volta do Egito. Então, queridos, nós precisamos aprender isso. O dia mau vem. Mas o que você está fazendo com o dia bom? Pensa um pouquinho, o que você estava fazendo até antes do dia 15 de março? Quando fechou-se tudo, fechou a igreja, fechou um monte de coisas, onde nós tivemos que mudar a realidade da nossa vida, da nossa caminhada. Quem estava acumulando para o dia mau, ele está vencendo essa jornada. Mas aquele que não acumulou, tem muitas pessoas desviando, tem muitas pessoas desviadas, tem pessoas estressadas, tem pessoas querendo matar os outros, tem pessoas matando os outros. Sabe por quê? Porque não se preparou para o dia mau. Queridos, aprenda uma coisa: quando está tudo bem com você, não é o momento de você deitar numa rede e ficar lá, olha, salvo, sentado e satisfeito, ou deitado, sentado, salvo e satisfeito, não. É o momento de orar, de armazenar, para quando vier o dia mau, você tem em depósito, você tem armazenado na sua vida espiritual, para que você não venha desanimar. É o que Paulo escreveu aos Efésios. Para que quando vier os dias maus, vocês fazerem tudo e permanecer firme. Então entenda isso, queridos. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei como está a sua vida hoje. Não sei se você está num dia bom ou se você está enfrentando um dia mau. Não sei, mas eu sei de uma coisa: nós precisamos nos preparar. E eu queria dar aqui 5 ferramentas para vocês nesse tempo que eu tenho aqui, de como a gente fazer para vencer o dia mau. Primeiro, o dia mau existe.
E aí a primeira coisa, como vencer o dia mau? Antecipe-se em oração. Jesus, ele começa o seu ministério, ele se prepara para o seu ministério, tanto é que a gente vê poucas coisas de Jesus até os 30 anos dele. A gente vê com 12 anos, ele foi lá no templo, e ele discutia com os mestres. A gente vê quando ele nasceu, mas é pouco. A gente não vê quando Jesus tinha 15 anos, quando ele tinha 18, quando ele tinha 20. Sabe por quê? Porque ele estava se preparando para o dia mau que ele iria enfrentar. Ele estava se preparando para as coisas que ele ia enfrentar na sua caminhada no Evangelho. E como ele enfrentou, né? As pessoas chamando ele de demônio, as pessoas falando que ele expulsava demônio pelo dedo dos demônios, as pessoas querendo matá-lo, e ele se preparou esses 30 anos. 30 anos ele aparece na história novamente, ele se batiza, e dali para frente ele está pronto para enfrentar o dia mais mau na caminhada dele aqui na terra. Então ele foi no Getsêmani, e lá no Getsêmani, no capítulo 14, não precisa de você abrir sua Bíblia não, Marcos capítulo 14 diz assim, olha: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então nós vemos aqui que ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Então Jesus, ele se preparou para a cruz, ele se preparou para a morte. Tanto é que ele num dos pontos aqui, num dos versículos aqui, ele diz assim, eu vou ler ele depois, mas ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a do Senhor. É essa que é a marca de um crente verdadeiro, de um servo de Deus. Tem muitas pessoas aí, irmãos, estão com Bíblia na mão, estão pregando o Evangelho, mas quando é para escolher entre a vontade dele e a de Deus, ele deixa de Deus de lado e escolhe a dele. E ainda tem coragem de dizer que é de Deus. Então tem muitas pessoas que estão se enganando, porque não conseguem enganar os outros, não conseguem enganar a Deus, porque Jesus, ele falou: Deus, Pai, não tem jeito de o Senhor de mim esse cálice? Não tem jeito, Pai, de o Senhor me livrar dessa coisa terrível? Mas, contudo, que a minha vontade de homem caia por terra e que a vontade do Senhor se cumpra em minha vida. Essa é uma oração que o verdadeiro crente deve fazer constantemente na sua vida. Deus, que a minha vontade caia por terra e que seja feita a vontade do Senhor. Tanto é que eu já contei para vocês o meu testemunho, irmãos, que eu não queria ser nem crente, quanto mais pastor. Mas quando eu conheci a Jesus, eu falei: Senhor, seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Eu orei, eu falei: Deus, eu não quero ser pastor. Deus, eu não queria nem ser crente, quanto mais pastor. Mas que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor. Então, como vencer o dia mau? A primeira coisa é antecipe-se. E como antecipar? Em oração, colocando e armazenando a palavra de Deus no seu coração. Tem um bando de crentes hoje dessa geração do século 21, irmãos, que são crentes, ou melhor, são evangélicos. São evangélicos, mas não lê Bíblia. Como que eu vou vencer o dia mau se eu não ler Bíblia? As estratégias da guerra para nós vencermos estão na palavra de Deus. Se eu não ler a palavra de Deus, pastor, eu não sei ler. Queridos, hoje tem tanta facilidade. No seu celular você pode colocar a Bíblia falada. Tem tantas facilidades hoje para nós. Deus, Ele melhorou tantas coisas para a gente. Mesmo uma pessoa sendo analfabeta, ela pode ouvir a palavra. Tem CDs com Bíblia gravado. Você compra o CD, coloca lá no seu radinho e fica lá ouvindo a palavra. Então não tem desculpa. Nós temos que nos preparar para o dia mau. Jesus se preparou para o dia mau, por isso que Ele enfrentou. A gente não vê Jesus murmurando nem uma hora. A gente não vê Jesus reclamando nem uma hora. Por quê? Porque Ele se preparou. A segunda coisa, quando o dia mau vier, admita, e depois ore pela vitória de Deus, mas abra uma janela para a sabedoria de Deus.
Marcos capítulo 14, versículo 36, olha aqui, aí disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Nós sempre temos que deixar uma janela aberta para Deus em nossa vida. Nós não podemos fechar o nosso coração para Deus quando nós estamos passando no dia mau. Quantas pessoas, quando vem o dia mau, ele começa a murmurar? Enquanto as latas estão cheias, enquanto ele está comendo carne todo dia, enquanto ele tem dinheiro no bolso, ele está glória a Deus, aleluia. Mas quando as coisas apertam e ele tem que parar de comer carne, e ele tem que adequar a sua vida, ele começa a murmurar, ele começa a reclamar. Em vez dele abrir uma janela para Deus, para entrar a sabedoria de Deus, não. Ele começa a murmurar e ele fecha o coração. E daí a pouco ele não quer mais saber do Evangelho, ele não quer mais saber de ser crente, não quer mais saber de ser cristão. Por quê? Porque não abriu a janela para a sabedoria de Deus, como Jesus fez. Queridos, nós sempre, quando nós vamos tomar uma decisão, nós sempre temos que colocar uma coisa: que seja feita a vontade do nosso Deus e não a nossa. Seja feita a tua vontade, é o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita lá nos céus. A vontade de Deus não é questionada nos céus. Deus ordena os anjos. Olha, querido, o camarada pode ter matado um monte de pessoas, pode ter estuprado, pode ter feito e acontecido. Se ele se arrepende e ele entrega sua vida para Jesus, Deus fala com o anjo: vai lá e cura ele. O anjo fica: Deus, mas olha o que ele fez. Não, Deus não questiona. O anjo não questiona Deus. Ele vai e ele executa a vontade de Deus. Que na nossa vida seja assim, queridos. Ainda que você ache que a vontade de Deus está ruim, mas faça, porque a maior alegria do ser humano, do Filho de Deus, é estar no centro da vontade de Deus. Se eu não estiver no centro da vontade de Deus, eu posso estar feliz, posso estar vivendo uma alegria aparente, mas eu não estou com a verdadeira alegria, com a verdadeira felicidade, com a paz que excede todo entendimento, com o amor de Deus derramado em meu coração. Então eu preciso entender isso. Então o primeiro dia é como vencer o dia mau, antecipe-se em oração. O segundo, quando o dia mau vier, admita, mas não murmure, não reclame, ore. Você sabe, queridos, tem dia que a gente está passando prova e Deus não permite a gente falar com ninguém. Eu já passei lutas que eu ia abrir a boca para conversar com o irmão e eu entendi o sinal de Deus. A pessoa mudava o assunto, a pessoa não dava atenção para mim e eu entendia que Deus não queria que eu falasse nada. Deus queria que eu passasse por aquela prova com a minha boca fechada. Tem coisas que nós vamos passar, irmãos, tem coisas que nós vamos compartilhar com o nosso irmão, pedir oração, mas tem coisas que é pessoal nosso, Deus quer tratar só com a gente, Ele não quer envolver mais ninguém naquele assunto. Então entenda isso. A terceira coisa, em todas as situações, Ele vai conosco no dia mau, aleluia, glória a Deus, o nosso Deus vai conosco no dia mau, Ele não nos abandona. Isaías capítulo 41, eu quero ler esse versículo aqui. Quero ler esse texto de Isaías 41, que ele é muito forte. Diz assim, olha, é Isaías 41, do 9 ao 13, Isaías 43, 2, diz assim: Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E o versículo 13 diz assim, olha, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu sou contigo. Oh Deus maravilhoso! Oh Deus tremendo, que nos toma pela mão direita e diz, não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, Deus é comigo, Deus é com você, quando nós entendemos. E Isaías 42, no versículo 2, 43, no versículo 2, ele diz assim, olha, quando passares pelas águas, estarei contigo,
E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Então, nosso Deus, no dia mau, Ele vai com a gente. Nosso Deus, no dia mau, Ele não nos abandona. Ainda que a gente ache que Ele nos abandonou, mas Ele não nos abandona. Eu gosto muito de um louvor, que o homem, ele cantando, não vou cantar, porque senão vocês vão até desligar aí, vai até sair da live. Mas ele cantando, ele diz assim: Senhor, eu percebi que em um momento da minha vida, o Senhor me abandonou, porque quando estava tudo bem comigo, na praia tinha 4 pegadas, as minhas e a do Senhor, mas em um certo momento da minha vida, quando eu estava nos dias maus, quando eu estava passando por tribulação, Senhor, o Senhor me abandonou porque só tinha as minhas pegadas. Aí o Senhor virou para ele na música e falou assim: não, meu filho, aquelas pegadas são minhas, porque quando você estava no dia mau, eu te carreguei no colo. Aleluia! O nosso Deus nos carrega no colo. O nosso Deus não é igual um amigo que quando a gente não tem nada para oferecer para ele, ele nos abandona, ele nos trai, ele vira as costas para a gente. O nosso Deus não é igual um marido que vira as costas para a mulher e larga ela com um monte de filhos, ou a mulher que larga o marido e às vezes larga os filhos para trás também e vai se envolver em outra aventura. Não, o nosso Deus, Ele é conosco, Ele nos segura pela mão direita, e Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Se passares pelas águas, elas não vão te afagar, se passares pelo fogo, eles não vão te queimar, porque eu, Senhor teu Deus, eu te sustento e eu te ajudo com a minha destra fiel. Então, em todas as situações, Ele vai conosco, Ele está comigo, Ele está com você. O nosso Deus não nos abandona, o nosso Deus não é igual ao homem. Se você for puxar na sua memória aí, quantas pessoas que você tinha, que era um amigo mesmo, aquele amigo, e de repente aquela amizade acabou, não existe mais. Aquela pessoa que era seu amigo, agora fala mal de você. Oh, quantas vezes já aconteceu isso aqui na igreja? Pessoas que me chamavam de pai, pessoas que falavam: pastor, o senhor é um pastor amoroso e tal, e depois saíram da igreja e falaram mal de mim. Quantas vezes acontece isso, queridos? Mas o nosso Deus é diferente. Sabe o que o nosso Deus diz? Ele diz assim: olha, ainda que uma mãe que está amamentando se esqueça dos seus filhos, contudo, jamais eu me esquecerei de ti, ó Israel. Olha que Deus é esse? Como que uma mãe vai esquecer de um filho que ela está amamentando? Eu já falei isso aqui na igreja, ela não esquece porque a mãe que está amamentando, é o natural do seio delas de encher de leite. E se a criança ficar um período sem mamar, aquele seio fica duro igual uma pedra, dá febre. Aí ela falou: opa, meu filho está com fome. E Deus disse: ainda que essa mãe se esqueça desse filho, contudo jamais eu me esquecerei de vós, ó Israel. Eu sou o Israel de Deus, você é o Israel de Deus, nós somos o Israel de Deus, e Deus jamais se esquece da gente. Então, em todas as situações, no dia mau, Ele vai conosco, Ele não nos deixa só. Sabe o que acontece muitas vezes? Uma criança, quando ela está aprendendo a andar, o pai, ele põe a mão nas costas dela e: pode ir, meu filho, ou então andar de bicicleta, né? Pode ir que eu estou te segurando, pode ir que eu estou te segurando. E aí ele solta o filho e deixa ele sozinho. Aí quando eu falo: pai, você me deixou. É assim que Deus faz com a gente. Tem momento que Deus quer que a gente cresça, que a gente amadureça. Deus não quer que a gente fique criancinha a vida toda, não. E tem momentos que Ele vai soltar a gente. Ele vai soltar a gente, vai falar: agora vai que eu estou contigo, eu estou com você. Eu não te abandonei, não. Quarta coisa, não espere em certos momentos a ajuda dos homens, mas de Deus. Porque o homem decepciona a gente. O homem pode decepcionar a gente. Capítulo 14 de Marcos, versículo 37. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Jesus pega os 12 discípulos, vai com ele para o Getsêmani, estava chegando a hora dele morrer, estava chegando a hora dele ir para a cruz,
E ele chama os seus 12 discípulos e fala com os discípulos: olha, senta aqui, me espera aqui que eu vou ali orar. E fala: Pedro, Tiago e João, vem comigo. Aí Pedro, Tiago e João vai, Jesus está orando. E eles pediram a Jesus, a Pedro, Tiago e João, para quê? Para vigiar. E o que eles estavam fazendo? Dormindo. Queridos, entenda isso, ser humano não é super-homem, ser humano não é perfeito, não coloque a sua confiança no ser humano. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço carnal a sua força. A nossa confiança ela tem que estar em Deus. É Deus quem nos dá o sustento. Jesus, ele ensinando para os seus discípulos, ele falou isso: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não precisa se preocupar com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, não. O vosso Pai, ele conhece as necessidades de cada um de vocês. E ele vai suprir cada uma das vossas necessidades. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas te serão acrescentadas. Então, queridos, não coloque a sua confiança em homens, em pessoas. Porque você vai se decepcionar um dia. Você vai se decepcionar. O homem decepciona a gente. O marido decepciona a esposa decepciona o marido, o pai decepciona o filho decepciona o pai. Isso acontece, é do ser humano. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós acreditamos que Ele está conosco, que Ele vai conosco, que Ele nos segura pela mão direita, que Ele anda com a gente, querido, nós enfrentamos os dias maus, não é murmurando não, pastor nem liga para mim, pastor não ora para mim, o irmão nem liga para mim, o irmão não ora para mim, não. Eu sei que ainda que o meu irmão se esqueça de orar por mim, tem um Deus que vela, que zela e que cuida de mim. Tem um Deus que, se for preciso, queridos, Ele acaba com esse universo para me salvar. Tem um Deus que eu sou valoroso para Ele, sabe por quê? Porque a carta de Pedro escreveu assim: olha, vocês não foram comprados por ouro ou pedras preciosas, mas vocês foram comprados com precioso ou pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Você sabe o que é isso, queridos? A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Deus podia simplesmente acabar com o demônio e trazer a salvação para nós. Mas Ele quis que o Filho dEle comprasse cada um de nós com o sangue precioso dEle. Pagasse a justiça de Deus com o sangue precioso dEle. Então nós não somos qualquer coisa. Nós somos valorosos. E nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. A minha confiança, a sua confiança tem que estar nele. E a quinta coisa: não permita que o dia mau e outras pessoas tire de você os seus sonhos, projetos, a sua paz, a sua alegria, a sua vontade de viver. Quantas pessoas estão tentando suicídio? Veio o dia mau. Vocês se lembram no plano Collor? Quando ele confiscou a caderneta de poupança das pessoas? Quantas pessoas suicidaram? Quantas pessoas tiraram a vida? A Bíblia diz assim que nós não podemos amar o dinheiro, porque se nós amarmos ao dinheiro, nós não vamos amar o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode amar a Deus e as riquezas. E aquelas pessoas ali perderam a vida, acabaram com a sua vida. Por quê? Porque o presidente confiscou a caderneta de poupança. O dinheiro que eles, quem sabe, a vida toda juntando, e de repente eles viram aquilo indo para o ralo. Queridos, eu preciso entender de uma coisa: nada nós vamos levar deste mundo. Nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar dinheiro, nós não vamos levar casa, não vamos levar carro, não vamos levar sapato, não vamos levar nada. Para que se apegar às coisas materiais? Coisas materiais, sabe o que faz? Faz a gente olhar para baixo, faz a gente olhar para o chão. E a gente tem que olhar para o alto. Eleva os meus olhos, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então não permita que o dia mau tire a sua paz, não permita que o dia mau tire a sua alegria, tire os seus sonhos, tire os seus projetos. Tem pessoas, irmãos, que ele está sonhando, ele tem sonhos, ele tem projeto, aí de repente ele arruma uma dor, ele vai no médico, aí o médico fala que ele está com câncer, ele para de sonhar,
Você pode observar para você ver. Uma pessoa, quando ela não deixa os dias maus matar os sonhos dela, e o médico fala que ela está com câncer, ela ainda vive muitos anos. Mas aquela pessoa que ela deixa o dia mal afetar ela morre com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Olha o Zé de Alencar. O Zé de Alencar, ele enfrentou um câncer há 17 anos. 17 anos. Então, queridos, não deixe que o dia mal roube de você o prazer de viver. Irmãos, nós temos que ter prazer de viver. Nós temos que ter alegria na vida. A vida para nós tem que ser boa. Quantas pessoas ficam murmurando? Fica igual aquele desenho, né? Ó céus, ó terra, ó vida. Só fica murmurando, só fica reclamando. Reclama da esposa, reclama do marido, reclama do filho, reclama do patrão, reclama do salário, reclama do presidente, reclama do prefeito, reclama de tudo. Não deixe que o dia mal venha trazer murmuração para a sua vida. Não deixe que o dia mal venha roubar os seus sonhos, venha roubar os seus projetos. Continue sonhando, queridos. Eu sei de uma coisa, eu não vou ficar nessa terra para sempre, eu não sou eterno. Um dia eu vou partir para a eternidade, um dia eu vou morrer. Mas enquanto eu tiver o fôlego de vida, eu vou sonhar, eu vou ter projetos. Olha, eu estou louco para inaugurar esse sonho, esse projeto que é a nossa igreja nova. E quando nós inaugurarmos ela, eu já tenho outros sonhos e outros projetos para executar. De repente eu não vou executar, mas que eu tenho sonhos eu tenho, que eu tenho projetos eu tenho. Eu gosto de dizer uma coisa sempre, irmãos. Pessoas que não sonham, não vivem. Nós temos que ser sonhadores, nós temos que sonhar. Sabe o que fez com que José vencesse todas as suas batalhas? Fez com que José vencesse todas aquelas lutas? Foi porque ele sonhava, ele tinha sonhos, ele tinha projetos. E ele sabia que Deus ia executar os sonhos e os projetos dele. Sabe por quê? Porque os sonhos e os projetos dele eram sonhos e projetos de Deus. Sonha sonhos de Deus, tenha projetos de Deus. Não deixe que o dia mau, essa pandemia que está acontecendo aí, queridos, daqui a pouco isso vai passar, nós vamos erguer, nós vamos levantar e vamos sair lá na frente novamente, no nome de Jesus. Nós vamos chegar lá do outro lado. Nós vamos chegar lá do outro lado. Então não permita que o dia mau e outras pessoas pessimistas, queridos, não conte seu sonho para pessoa pessimista, não conte seu sonho para pessoa que não vai sonhar com você, para pessoas que não vai ter a mesma visão de você. Conta seus sonhos para as pessoas que vão sonhar com você, que vão dizer, glória a Deus, nós estamos juntos aqui. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. O dia mau existe. O dia mau existe para quem é bom, para quem é ruim, para quem é rico, para quem é pobre, para todo mundo. Agora, o que vai fazer a diferença é a forma que nós enfrentamos o dia mau. Qual é a forma? Nós temos que nos antecipar, nós temos que admitir e orar, para que uma janela de sabedoria venha sobre a nossa vida. Nós, em todas as situações, o nosso Deus vai conosco. Não esperar momentos de ajuda, certos momentos de ajuda do homem, mas de Deus. E não permita que o dia mau e outras pessoas tirem de você seus sonhos e os projetos. Eu vou orar com você, coloque a sua mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui compartilhando a tua palavra com a tua igreja, com o teu povo. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e continuará, eu tenho certeza. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada pessoa que participou deste culto, cada pessoa que assistiu esse culto, nem que não assistiu tudo, mas que assistiu um pouco. Que essa palavra, Pai, possa fazer a diferença na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, abençoa a tua igreja, abençoa cada pessoa que assistiu, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e boa noite.